Então, é importante a gente falar hoje sobre ansiedade, abrindo essas lives de aquecimento para que você tenha esse conhecimento e perceba que a ansiedade ela está ali embaixo. É quase que o primeiro embasamento que nós necessitamos para trabalhar com pacientes ansiosos e depressivos. Porque todo paciente depressivo já viveu momentos de ansiedade e todo paciente ansioso poderá viver momentos de depressão. Não necessariamente ele pode sair do quadro de ansiedade antes mesmo de entrar numa depressão. Ele poderá, da ansiedade, migrar para um ataque de pânico e até mesmo ter crises epiléticas, que são densidades ou ataques esquizofrênicos, de acordo com a densidade do trauma emocional vivenciado. Isso eu vou explicar melhor dentro do nosso evento gratuito e online, que vai estar acontecendo de 10 a 14 de junho, tá? Mas trazendo aqui de volta para vocês, a ansiedade, muitos profissionais veem ela como sendo um sentimento. Ou seja, você está com ansiedade, eu tenho que tratar isso como um sentimento, assim como eu trato a tristeza, a alegria. Isso é um dos piores erros que vocês podem cometer. Durante muito tempo, inclusive, não só os profissionais cometiam esse erro, como se você fosse procurar na Organização Mundial da Saúde, ia falar que a ansiedade estava relacionada a um sentimento. Mas o sentimento de ansiedade não é o transtorno de ansiedade. Ansiedade, estar ansioso pode ser um sentimento, sim. Esse sentimento que faz com que a gente fique na expectativa de que algo vai acontecer. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Perguntar se meu áudio está bem aí, equipe. Se tiver alguém da equipe também, por favor, fala para mim se o áudio tá bom para vocês aí. E aqui também no Instagram, me responda se o áudio está ok, ok? Então, quando eu falo de o sentimento de estar ansiosa, tudo bem, porque é um sentimento de expectativa, de que algo vai acontecer. Mas o problema é que a ansiedade, ela não é relacionada a algo que vai acontecer, de fato. Ela pode ser uma projeção sobre algo que vai acontecer num quadro catastrófico, que nem sempre, ou na maioria das vezes, não se realiza. E o paciente fica sofrendo por pensar que pode acontecer. E ele não pensa que poderá acontecer, ele pensa que pode acontecer. Então, nós não podemos pensar na ansiedade como um sintoma emocional. Porque o sintoma emocional, apesar da gente não conseguir mudar as nossas emoções, nós conseguimos mudar o sentimento que temos a partir dele. E no caso da ansiedade, não. Como que a gente vai conseguir dizer para um paciente que o que ele está passando, que traz dor no estômago, que traz aceleração cardíaca, que traz transpirações, que traz sensações de tremores, que traz falta de ar, que traz, às vezes, sensação de incapacidade nas pernas e nos membros inferiores, formigamento, que traz uma vermelhidão para o corpo, parada de intestino ou aceleração, né, fazendo a gente ter diarreia, processos de diarreia, os olhos que ficam hipervigilantes, insônia, que tudo isso é um sentimento. Então, falar que é um sentimento é quase você agredir o seu próprio paciente. Para a gente conseguir ter esse primeiro passo, nós precisamos compreender a base emocional da ansiedade. Então, o nosso primeiro passo hoje aqui, e se você tiver papel e caneta, vai anotando, que vai ter muito conteúdo precioso acontecendo nessas semanas para vocês, nessa e na próxima semana. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor para que vocês tenham o vosso melhor disponível para o vosso paciente, tá bem? Então, o primeiro ponto é essa base emocional. Eu preciso entender que não é uma emoção, mas é causado por um trauma emocional. Olha que diferença. A ansiedade do seu paciente, ela foi causada sim por um trauma emocional. Ele vivenciou um episódio que fez com que, em alto estresse, ele experimentasse uma sensação física e que ele ficasse retido naquele evento. Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Sim, Norma, fica gravado assim. Vamos pensar aqui na Joaninha. Gente, apresento para vocês que estão nessa jornada. Essa é a Joaninha. Ela representa o nosso paciente. Então, vamos pensar. A Joaninha, no momento em que ela está normal, no dia a dia dela, está vivenciando aqui um dia. Vamos pensar que ela está dirigindo um carro. Vamos colocar a Joaninha aqui sentada, dirigindo um carro, tá? Tá aqui andando com o carro. Ela tirou a carta recentemente. E aí, enquanto ela está andando com o carro, vem um carro e faz uma manobra na frente da Joaninha e bate no carro dela. O coração dela, naquele momento, acelera, os olhos dela regalam, ela fica em crise,
porque naquele momento ela sentiu que ela podia perder a vida e que poderia colocar a vida da outra pessoa em risco. Naquele momento, o cérebro da Joaninha guardou todas as informações daquele evento. Isso é o que nós chamamos de um evento trauma. Então, esse evento trauma, ele ficou guardado como uma âncora de imagem, uma coisa pequenininha. Essa coisa pequenininha faz com que todas as vezes que ela passe por uma situação similar ou parecida, seja acionado um sistema de alerta. Tá vendo a bolinha vermelha aqui? Não é aqui que é acionado, é na nossa amígdala cortical, que fica mais ou menos aqui do ladinho da nossa cabeça. Então, quando ela passa por uma situação semelhante, ela tem essa amígdala cortical inflamada e começa a ativar o sistema de alerta, disparando noradrenalina para o corpo. O que isso significa? Vamos imaginar que a Joaninha, 4 dias depois, precisava ir de carro até o hospital, porque não tinha quem levasse ela para ver a lesão que ela causou no ombro, ou a lesão que ela causou no joelho, por conta do acidente. Ela tem que entrar no carro. Só que quando ela pensa em entrar no carro, o coração dela já começa. Ela já começa a transpirar frio. Ela já começa a ficar preocupada. Ela diz: meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu não estou me sentindo bem. É melhor eu não ir. Em alguns casos, ela pode sentir uma tontura, uma sensação de desmaio. E por que tudo isso aconteceu naquele momento? Porque o cérebro dela, da Joaninha, acabou de acionar um sistema de alerta porque está novamente vivendo o evento. Aí você vai dizer, mas ela não está vivendo o evento. Pois não, mas o cérebro dela não entende se ela está vivendo ou não. O cérebro dela guardou a imagem de que estar no volante de um carro é perigoso. E só dela sentar e tocar no volante, aquilo foi acionado novamente e ela começa a passar mal. Então, quando nós temos um paciente entrando em crise de ansiedade, nós precisamos conseguir compreender que existiu uma âncora de imagem que foi aberta por um trauma emocional. Essa é a base emocional. A ansiedade, passado por um trauma emocional, esse paciente guardou uma memória. Essa memória que a gente chama de âncora de imagem, quando novamente eu tenho contato com alguma dessas coisas, imagina, ela poderia ser com o volante, poderia ser com o som da música que ela estava ouvindo quando ela estava dirigindo, poderia ser por estar andando, quando ela começasse a dirigir o carro e passasse pela mesma rua, isso ser acionado, poderia ser por inúmeros fatores que estão relacionados à forma que o cérebro dela guardou essa imagem. Então, a nossa missão como terapeuta é conseguir identificar qual é o tipo de trauma que o nosso paciente vivenciou e que colocou ela em crise de ansiedade. Por isso eu falo sobre a base emocional da ansiedade.